gente, o Vida Saudável tá no ar, nesse formato que você de casa já está acostumado. Todas as nossas entrevistas, elas continuam sendo feitas no formato virtual. Assim é um jeito da gente promover o distanciamento social ainda tão importante nesse período, né, de pandemia. Por aqui, a nossa equipe está muito ansiosa com a chegada da nossa vez de se vacinar. No programa de hoje, a gente vai falar sobre adoção. Você vai saber como os processos eles foram impactados nessa pandemia e também como a justiça ela precisou se reinventar para que nenhuma família e nenhuma criança fosse prejudicada nesse período. Você vai conhecer a história de Andréia Mendes, que nessa pandemia conseguiu adotar 2 crianças. Tudo isso no nosso Vida Saudável, então não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Nesse primeiro bloco, você vai conhecer a história de Andréia Mendes, ela que conseguiu, mesmo numa pandemia, fazer a adoção de seus 2 filhos. Adotar é um ato de vida, mas essa escolha, ela muitas vezes ela vem ligada à impossibilidade do casal em ter filhos biológicos. O que aconteceu no caso de Andréia Mendes, a nossa convidada aqui no Vida Saudável, não foi bem assim. A escolha pela adoção veio de uma forma, surgiu de uma forma muito diferente. Tudo bom com você, Andréia? Muito bem-vinda ao nosso Vida Saudável. Tudo bom, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Conta pra gente como é que veio essa vontade de adotar. Na verdade, eu tenho um caso de adoção, né? A minha avó materna, ela adotou a enteada, que é minha mãe, um enteado, que é o meu tio Luiz, adotou uma sobrinha e adotou também um garotinho, né, que chegaram e entregaram para ela. Então, eu cresci vendo a minha avó materna, a dona Noêmia Moura, como esse exemplo de um coração gigantesco. Ela teve um filho, mas esse filho morreu com poucos dias de nascido, e aí, em função da infertilidade, ela abraçou a adoção na vida dela. Então, eu cresci realmente pensando na adoção como uma forma de construção da família. E desde muito nova, eu sempre me via mãe adotiva, nunca me via mãe grávida. E isso chocava muito, né? As meninas, as minhas amigas, a própria família. E, obviamente, muitas críticas surgiam disso aí. Então, em 2010, eu conheci o meu marido, Fabiano, e a primeira coisa no namoro, quando a gente começou já a pensar em casamento, foi abordar essa questão da adoção. E aí ele tinha 2 filhos já, né, que são meus enteados, e eu já tinha avisado para ele, eu disse, olha, eu topo ter mais 2, mas um tem que vir realmente pela adoção. E aí ele disse, e esse vai ser uma menina e vai ser Diana. Então, assim, o nome já existia, né, dela, da nossa filha, já existia esse projeto, e já existia também a ideia de um filho, né, de um segundo filho do casamento. Só que esse filho, a gente imaginava que viria ainda pela maternidade biológica. E nós começamos os processos juntos, né, começamos as tentativas de gravidez no mesmo ano da adoção. E aí ficamos na expectativa do que vinha primeiro, né? E não veio a gravidez e a adoção foi se prolongando muito, por muito tempo. Então, o nosso processo, ele surge de experiências na família, de experiências de adoção amorosas na família. O meu próprio esposo, o pai dele foi adotado. Então, na vida dele já tinha a experiência da adoção e o pai dele foi um excelente filho, um excelente irmão. Então, a gente via que os nossos pais, os 2 tinham passado pela experiência, né, de serem filhos adotivos e os 2 eram maravilhosos, né? Então, eu acho que foi muito isso também, da gente ver nos nossos pais que a adoção é uma construção que dá muito certo quando ela é muito bem orientada. Fala pra gente quanto tempo demorou todo o processo, né? Luísa, o nosso processo foi muito longo.
Eu sempre digo que uma gestação do coração ela é muito maior do que uma gestação de útero, né? Só que a nossa foi muitas vezes maior. Por quê? O que aconteceu? Eu fazia doutorado quando nós casamos, né? Eu tinha acabado de entrar no doutorado, então eu já sabia que a adoção ela tinha que acontecer a partir de 2014, que era quando eu terminava o doutorado. Só que a gente não queria, principalmente eu, que fosse uma coisa feita só baseada na emoção. A gente queria se apropriar do tema, queria estudar, queria conhecer casos de adoção, que fossem outros que não os das nossas famílias, né, das nossas vivências. E aí, 2014 foi o ano que eu comecei a me apropriar das literaturas, né, sobre adoção. Então, comecei estudando. A verdade é essa, né? Então, foi um ano que a gente leu muito, eu lia e comentava com o Fabiano. Foi um ano que nós anunciamos a família, que faríamos a adoção, anunciamos as duas famílias, aos nossos pais, aos meus sogros, e principalmente, Luísa, nós conversamos com os meninos, né? Porque eles são meus enteados e são também filhos do coração. Então, eles sabiam desde o processo, desde o início, né, do processo que a gente estava lendo sobre adoção. E o mais novo era muito pequeno ainda, em 2014, e aí ele ficou muito aflito, né? E ele dizia, e de onde vem essa criança? Aí eu dizia, vem da China, a gente vai adotar na China. E ele dizia, não pode adotar na China, não existe isso. Ele muito estressado no primeiro ano, 2014. E aí, em 2015, eu descobri a existência do grupo da Acalanto. E tivemos uma reunião com a Rejane, que nos recebeu muito bem, nos esclareceu muitos pontos sobre a adoção e principalmente sobre a adoção legal. E foi interessante, Luísa, porque uma coisa que ela nos falou aconteceu muito. Ela disse assim, agora que vocês vão dizer para o mundo que querem adotar, muitas pessoas vão procurar vocês para falarem de adoção à brasileira, né? Que é aquela adoção ilegal, é aquela adoção que é feita, né, fora, né, do campo do jurídico, de se criar uma família com segurança. E ela tinha toda a razão, porque de 2015 até 2017, nós recebemos muitos contatos telefônicos de pessoas que conheciam pessoas que queriam doar crianças e que sempre perguntavam se a gente não queria. E assim, foi muito importante ter feito o processo de forma legal, porque a gente sabia que não era possível esse tipo de adoção, ela tem uma série de riscos. Então, no mesmo ano, né, meses depois da nossa entrevista na Acalanto, a gente fez a entrada com o processo na Vara da Infância e Adolescência da comarca de Parnamirim. Era uma lista, né, uma lista sobre as características da criança, sobre o estado, né, que nós queríamos. E a gente fez, né, não só o preenchimento do perfil, mas também os exames, a documentação que era necessária, e demos entrada então em 2015, em outubro de 2015. E começamos a espera, né, pela adoção, que só se concretizou este ano com a audiência, né, em 2021. Eu queria que você falasse sobre formação de vínculo, porque é interessante como isso aconteceu para você, para o seu marido e para as crianças, né, para os seus filhos. Em maio, nós fomos convidados para fazer uma visita à Casa Abrigo. E quando nós chegamos na Casa Abrigo, a primeira criança que eu vi foi a minha filha. E assim, foi uma coisa impressionante. Foi a primeira criança que eu olhei. E de repente, né, nós passamos por ela e ela estava dançando lá com a coleguinha, dançando uma música da Xuxa, né, toda serelepe. Aí eu olhei para o pai e disse assim, tua filha gosta da Xuxa. E aí? Aí quando chegamos em casa, ela só escuta rock. E aí começamos a rir, né, dessa conversa louca da gente. E fomos
fazer toda a dinâmica com as outras crianças, né? De repente, houve uma roda, né? Uma roda de apresentação, e aí o irmãozinho se apresentou e disse que era o irmão dela. E aí foi muito, como eu posso dizer para você, foi muito interessante isso, porque aí eu já olhei para o meu marido, né? Já olhei para o meu marido, tipo assim, olha que são dois, olha eu que São vem, dois. se prepara, né? E a gente continuava com o projeto da gravidez, sabe, Luísa? O projeto da gravidez, ele não tinha sido abandonado, ele continuava nas tentativas. E aí, quando nós saímos, né, dessa visita, que aconteceu em 18 de maio de 2019, a gente parou num posto de gasolina para abastecer. O meu marido falou assim: Andréia, vamos mudar o perfil? Vamos abrir para um menino também, porque a gente viu na Casa Abrigo muitos meninos e poucas meninas. E essa pode ser a realidade de outros abrigos do Brasil. Então, de repente, nossa filha não chega porque ela tem que trazer um irmão, não uma irmã. Eu tinha que fazer uma escolha ali com meu marido, né? Se eu abriria mão de continuar as tentativas de gravidez e abraçaria a possibilidade de mudar o perfil. Então, mudamos. E no finalzinho de maio, então, elas nos ligaram para dizer que tinha entrado um casal de irmãos para a adoção. E aí, né, tinha um porém, nós éramos o terceiro casal. Nós fomos chamados para visitá-los dia 1º de julho, foi o nosso reencontro. E assim, eles sabiam que ia um novo casal para conhecê-los. Só que assim, quando nós entramos na Casa Abrigo, o nosso filho já veio dizendo: oi, eu sou o filho de vocês. Então aquilo assim foi muito chocante para a gente, né? E ela, eu não vi Diana. Então eu escutei ela dizendo: corra, tia, me arrume que a minha mãe chegou. Então, pelo amor de Deus, né? Eu me segurando. Aí ela veio, né? Os cabelinhos cacheados, igual o meu. Aí eu disse: eu me chamo Andréia, esse é Fabiano, e nós viemos aqui nos candidatar para um cargo. O cargo é pai de vocês dois. E a gente quer saber se vocês querem se candidatar ao cargo de filhos, porque só vai dar certo se os 4 quiserem se candidatar. E aí o meu filho olhou para o meu marido, né, e disse assim: que eu estava esperando um pai musculoso, mas esse pai eu acho que dá certo. E eu comecei a rir, né? Porque realmente nós não estamos na melhor forma, né? E aí, de repente, o garoto já veio saindo com essa. Então, nós levamos eles no primeiro dia para conhecer a nossa casa. Então, eles almoçaram conosco, viram um desenho animado, jogaram. E ela, muito grudada comigo. E o menino, né, dos dois lados, né? Tava aberto, né? Porém, para nossa surpresa, Luísa, o vínculo veio dela primeiro do que dele. Ele chegou lá em casa mais aberto e ela mais retraída. Mas com 15 dias, ela estava totalmente inserida, apaixonada pelo pai, né? Eu já virei, né? Já fiquei de canto na prateleirinha dela, porque o pai surgiu como aquela figura, né? E a gente registrou isso. Ele estava sentado na mesa da nossa varanda e ela veio e sentou no colo dele. E ali se formou um vínculo extremamente forte. Então, o vínculo ele vai partir, né, da criança. E ele vai acontecer em algum momento. Andréia, hoje, como é que está seu coração? Assim, na conclusão desse projeto de vida, de ter hoje ao seu lado Diana, de ter hoje ao seu lado Giordano e seu marido Fabiano, foi a realização? A gente sente que a família agora está completa, né? O nosso projeto, ele começou, né? Porque enquanto houver vida, haverá a nossa família. E a gente é grato por isso, tanto eu quanto o Fabiano. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! A
Afinal de contas, como é que a Justiça ela conseguiu se adaptar nesse período de pandemia? Quem explica pra gente é Fernanda Marcelino, ela que é advogada da Acalanto. É claro que a pandemia afetou o mundo todo e não poderia ser diferente com a justiça brasileira. Magistrados e outros profissionais que fazem parte, de uma equipe multidisciplinar, como, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais das várias da infância e da juventude, que são responsáveis pelos processos de adoção, eles têm, cortado um dobrado para poder entregar nesses processos, dar celeridade a todas essas ações. Quem vai falar mais sobre esse assunto aqui com a gente? Fernanda Marcelino, ela que é advogada da Acalanto. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Mais uma vez, muito obrigada, para eu poder participar e falar aqui um pouquinho sobre o processo da adoção, esse universo tão lindo e tão apaixonante. Foi muito impactante a chegada da pandemia para vocês que fazem parte, desse universo da adoção? A pandemia, no início, ela impactou, como você disse, muitas outras coisas, E a justiça, ela realmente teve que se aprimorar nesse sentido, e principalmente nos processos de adoção. Porque com os processos de adoção, nós tínhamos as audiências, presenciais, os estudos psicossociais que são feitos pela equipe técnica das varas. Então, isso ficou realmente impossibilitado de ser feito a visita dos técnicos psicólogos, assistentes sociais da casa dos pretendentes, ou até mesmo as instituições, as instituições de acolhimento, para a questão da destituição do poder familiar das crianças e adolescentes que ainda estavam acolhidas. Então, até se organizar e saber como é que realmente ia ser feito, demorou um pouco. Mas depois que, a gente até diz assim, depois que pegou o jeito, deu certo, esses estudos, as audiências começaram a ser feitas virtuais, pelo Zoom, pelo Google Meet, os estudos psicossociais também estão sendo feitos ainda através de videoconferência, e realmente tem dado resultado, tanto que teve um aumento, graças a Deus, de uma porcentagem das adoções do ano passado para cá. Então, mesmo com a pandemia, nós conseguimos, estamos conseguindo, e o que a gente quer realmente que aumente mais ainda esses números, e várias crianças e adolescentes possam realmente ter uma família. Como é que funciona, assim, as audiências, de repente, as sentenças deferidas, funciona tudo como se fosse ao vivo mesmo? Sim, o processo de adoção começa quando você realmente quer adotar. Existe o cadastro que você tem que fazer para poder ser habilitado. Esse cadastro, ele é um processo judicial, porque quando você quer ser um pretendente à adoção, você procura a Vara da Infância e Juventude, ou mesmo faz esse pré-cadastro no próprio site do CNJ, que tem todas as informações. Então, ele é um processo também, porque você tem que juntar vários documentos, existe o processo dos estudos psicossociais também com os pretendentes, para entender o porquê que ele quer adotar, como é a vida, a família, para ver realmente se ele pode ser habilitado. Então, nesse cadastro é colocado o perfil da criança, sexo, raça, cor, se pode ter doença tratável, se pode ter alguma, se é uma criança ou adolescente especial. Então, tudo é colocado nesse cadastro. Ao final é sentenciado, existe uma sentença habilitando esse pretendente, ou os pretendentes, no caso, se for um casal, no caso, tanto homoafetivo ou não, certo? E quando ele fica habilitado, e quando surge uma criança que realmente atende ao perfil solicitado, desejado, eles são comunicados, e se realmente houver a compatibilidade, que se aquela criança também já tiver sido destituída do poder familiar, e começa a ter o estágio de convivência e começa a ter o processo de adoção em si, certo? Então, as audiências estão sendo feitas virtuais, os estudos estão sendo feitos virtuais, a sentença é proferida normalmente. Com a guarda definitiva,
é pedido, né, que seja expedido para o cartório responsável para ser feita a certidão de nascimento com o nome, sobrenome dos pais. Muitas vezes, essas crianças elas estão em instituições de acolhimento. E nesse sentido, é preciso ter uma celeridade maior para que elas não fiquem nessas instituições, que também acabam sendo locais de aglomeração. Infelizmente, com a pandemia, existiram maior número de crianças em instituições de acolhimento, né, por questão de maus tratos, questão de abandono, mas existem as instituições aqui, por exemplo, eu dou o exemplo de Natal, são separados por idade, certo? Não é uma instituição apenas para todas as crianças e todos os adolescentes. Então, eles acabam tendo esse controle, certo? E, assim, infelizmente, às vezes aumenta o número dessas crianças e adolescentes nas instituições, porque elas o processo de destituição do poder familiar, ele demora um pouco em alguns casos, né, para realmente tirar o pátrio poder que a gente chama do pai e da mãe biológica, né, ou só apenas dos genitores. Às vezes, dependendo do processo, às vezes existe a gente não consegue localizar, resistência, às vezes a gente realmente tenta, que eu digo o judiciário em si, né, se é a família extensiva, quer realmente ficar com a criança ou não, ou seja, uma avó, um tio. Então, quando todas as possibilidades elas são esgotadas, aí realmente a criança ela é destituída do poder familiar e fica habilitada para ser adotada. Fernanda, como foi para você participar? Que eu sei que você participou aí, acompanhou algumas audiências, né? E ver assim o processo realmente andando. As audiências ocorreram tranquilamente. No início, lógico que às vezes tem esses probleminhas de internet, muitas vezes os genitores moram no interior, a internet não é boa, cai muito, atrasa a audiência, uma audiência que poderia durar 1 hora, dura 2 horas, mas que com o tempo foram se ajustando e realmente foi dando certo, né? E os processos de adoções foram concluídos. Então, cada audiência de instrução que termina, cada sentença proferida, realmente é uma vitória, é um sentimento de felicidade mútuo, né? Porque nós, como assessores jurídicos, né, da Calant, que acompanhamos os processos de adoção dos pretendentes, a felicidade deles é a nossa felicidade também. Fernanda, você acha que esses processos virtuais é o futuro, né, do judiciário? Porque eu acredito que muitas vezes há uma impossibilidade, né, dos encontros acontecerem, das audiências acontecerem por causa da distância. E aí vem a pandemia com todos esses reveses, né, esses impactos que a gente já falou, mas ao mesmo tempo promovendo, né, facilitando processos de adoção por todo o Brasil. Eu tenho absoluta certeza que veio para ficar nos casos que realmente podem ser feitas as audiências presenciais, quando isso, né, realmente melhorar, acabar, ninguém sabe como é que vai ser. Elas vão acontecer, principalmente por causa dos estudos psicossociais, né, às vezes a questão do olho no olho com os pretendentes, com os genitores, mas nos casos que realmente impossibilitem as audiências virtuais, elas vieram para ficar, sim. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Vida Saudável. Eu queria que você deixasse seu contato, né, para de repente algum papai, futura mamãe, né, quiser aí sua assessoria jurídica para poder fazer essa adoção, que possa encontrá-la facilmente na internet. O Instagram é Calant Natal, tá? @CalantNatal, e o meu telefone é o 98160 4554. Qualquer dúvida, qualquer assunto que queira falar, aí eu tô disponível. Eu amo esse universo e convivo com ele diariamente. Então eu tô aguardando quem quiser realmente. O Vida Saudável não terminou ainda não. Logo depois do intervalo, você acompanha a nossa última entrevista desse programa. Agora é a vez de você acompanhar a entrevista com Débora Sampaio, psicóloga e nossa amiga aqui do Vida Saudável.
Bom, como a gente já comentou aqui no nosso Vida Saudável, no ano de 2020 foi constatado uma queda no número de adoções em todo o Brasil. Claro, isso é um reflexo da pandemia. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou Débora Sampaio, psicóloga, também do movimento ali da Acalanto, né, que aqui no Rio Grande do Norte tem essa representatividade tão importante, nessa instituição que realiza os processos de adoção. Muito bem-vinda, a minha amiga Débora. Obrigada, Luísa. Mais uma vez, parabéns, né, por trazer essa temática tão importante. Eu digo que eu sou uma ativista da adoção, né? Cheguei na Acalanto no processo de adoção do meu filho e me apaixonei com o trabalho, com a doação, e hoje eu faço parte do Departamento de Psicologia, né, do Projeto Acalanto. Vamos começar, Débora, falando sobre os impactos, né, que a pandemia causou, não no processo, na finalização do processo, mas eu digo naquele momento em que o futuro papai e o futuro filho precisa se conectar, precisa se conhecer, porque não é só o papel, né, que autoriza você a ter ali a guarda do filho. Eu acho que primeiro tem que rolar, né, tem Sim. que ter aquele envolvimento emocional. Claro, Luísa, vínculo, né, é construção. Vínculo, a gente já sabe que não é biologia, não é sangue, não é papel, é convivência. Então, a pandemia dificultou, sim, ela dificultou esse processo de estágio de convivência, ela atrasou, né? A gente tem muitos casos de adoções que são habilitadas, pessoas habilitadas daqui do estado, mas que de repente é uma criança de um outro estado, e aí quando tudo fechou, isso realmente dificultou, até mesmo aqui em loco, né? Porque as instituições de acolhimento, elas precisaram restringir, elas restringiram o número de funcionários, né? Elas tiveram que impedir também esse acesso das pessoas de fora lá para dentro. Então, isso, de fato, atrasou. Eu acho que teve um impacto, sim, muito significativo nesse momento. E aí, vamos imaginar, né? Uma pessoa... Eu estou falando mais do olhar, vamos dizer, dos adotantes, né? Eu estou ali na expectativa de estar ali com o meu filho, de me conectar, de ir construindo essa relação e para tudo. Assim como para essas crianças ou esses adolescentes que estão ali nessas instituições ansiosas, ávidas para ter uma família, para se sentir parte, né, de uma família, seja uma família só de mãe, só de pai, de duas mães, dois pais, de pai e mãe, enfim, para elas não importa, né? Então, essas portas que se fecharam, né, nesse processo de distanciamento social, trouxe um impacto muito significativo. Quando a gente fala em adoção, não é simplesmente, né, deu na minha telha, deu na minha cabeça que eu quero adotar, quero ter um filho. Existe toda uma preparação anterior, né, talvez até uma gestação dessa família, né, ali aguardando pela adoção ser concluída. A importância no final que tem tudo isso? É uma gestação atemporal, porque ela não dura os 9 meses, como uma gestação biológica. Ela é uma gestação invisível. Por quê? Porque ninguém está vendo, né? E daí, Luiz, a importância desse trabalho, dessa preparação emocional, né? Dos grupos de apoio. Nós temos um grupo de apoio que se chama Gestar Emoções, que a gente acompanha, né, adotantes, pessoas que já estão cadastradas e habilitadas, esperando a chegada desse filho, dessa filha ou desses filhos. E aí, por que isso é importante? Porque depois que você preenche o cadastro nacional, né, você botou ali seus dados, você tomou a decisão, pronto, decidi que eu vou adotar. Ok. Só que a gente precisa ir trabalhando dentro da gente a ansiedade, os medos, né, porque é imprevisível. Ao mesmo tempo, os mitos, os preconceitos que ainda existem. Então, é muito comum, por exemplo, uma pessoa que está ali esperando para adotar, aí ela consegue se encorajar para compartilhar com outra, né? Não, eu estou esperando, eu vou adotar, estou esperando meu filho chegar. Ai, mas você vai adotar mesmo? E se for problemático? São comentários desse tipo, são coisas que a gente precisa ir, enquanto adotantes, né? Trabalhando na gente, se fortalecendo, para poder estar passando por essas situações, né, de uma maneira mais tranquila. E, antes de tudo, o gestar, ele precisa começar dentro. É a gente abrir esse espaço dentro da gente
para a chegada desse filho. Essa preparação emocional também acontece com as crianças? As crianças e os adolescentes que estão em instituições de acolhimento, quem dá esse suporte maior, né, é a equipe do local e o pessoal que trabalha na justiça, na vara, né? Existe assistente social, existe psicólogo, existe uma equipe que acompanha esses casos. Nós, né, não temos acesso a essas crianças. O que a gente tem depois, nós temos o grupo de pré-natal, né, que é o gestar, que é o antes, e nós temos grupos do pós-adoção. Então, depois da adoção, nós também temos grupos que a gente dá suporte para os pais e para as crianças, que aí a gente já vai acompanhando. No Acalanto, a gente tem um departamento de psicologia, então tem psicólogos que eles atendem essas crianças no pós-adoção. Então, aí a gente já vai dando esse suporte para ela poder se inserir naquela família, para ela poder também ir lidando com os medos, com as frustrações, com as expectativas, né? De repente, o processo já foi concluído, a criança ou adolescente já está em casa, e aí os percalços, algo acontece, e há essa desistência? Ah, sim, Luiz, há casos, a gente não tem como negar isso, mas normalmente o que a gente percebe? Que esses casos são casos em que os adotantes, os pretendentes, como a gente viu, às vezes não foram bem trabalhados, vamos dizer assim, né? Bem trabalhados no sentido de participar de grupos de apoio, de poder tentar entendendo, e aí vai depender muito também desse filho que chega, porque às vezes eles chegam muito traumatizados, muito feridos, vítimas de violência, de agressões, às vezes já vêm de outros processos de desistência. Então vamos imaginar como chega uma criança ou um adolescente desse, né? Que já foi devolvido algumas vezes. Então às vezes eles chegam reativos, chegam assustados, chegam agressivos. E se esses adotantes, eles também não estão trabalhados para entender que não é pessoal, muitas vezes não é comigo a pessoa, mas é da dificuldade deles, é do processo deles de confiar, de se entregar, de se abrir, né? Por isso que é muito importante você, mesmo depois da adoção, participar dos grupos de pós-adoção, para você poder ter essa rede de apoio, você poder estar conversando com outras pessoas que já viveram essa situação, que vão poder dizer assim, não, Luísa, mas eu passei por isso também, olha, minha filha demorou tanto tempo para me chamar de mãe. Ou, sabe, porque são dificuldades que vão acontecer. Vamos falar agora, né, de atitudes adotivas, né? Sim. Aqui há cerca de 1 ano existe esse movimento de apadrinhamento, que inclusive já sei que você é parte desse movimento. E eu queria que você explicasse como é que ele funciona. E é uma atitude adotiva, né? Se você não tem vontade realmente de ser pai, né, de ser mãe, ou ter essa responsabilidade toda, por que não apadrinhar? O projeto de apadrinhamento, que é uma parceria, né, da Vara da Infância e da Juventude com o projeto Acalanto. Então, a gente deu esse suporte no sentido de equipe técnica e eu, no caso, eu sou madrinha, né? Eu participei do outro lado, eu não fui equipe dessa vez, eu não fui psicóloga. Eu e meu marido, nós apadrinhamos, né? E aí, o que aconteceu? A gente passou primeiro por um cadastro, assim como o cadastro da adoção, a gente teve que dar entrada, preencher documentos, mandar um monte de documentos semelhantes à da adoção. E aí, depois que teve o ok, nós participamos de várias reuniões, né, de capacitação, para a gente poder se preparar para receber esse afilhado. Então, na verdade, existem 3 tipos de apadrinhamento, né? O apadrinhamento afetivo, que é esse que eu faço parte, ou seja, eu vou ser madrinha de uma criança ou de uma adolescente e eu vou, no final de semana, pegar ele para passear, eu vou dar afeto, dar carinho. Tem o provedor, que é aquele em que eu vou, de repente, não, eu quero pagar um curso para um adolescente desse. Ou então, não, eu quero pagar para uma criança um esporte que ela possa fazer fora, né? E tem o profissional. Então, eu sou dentista. Eu vou disponibilizar 2 horários da minha semana para atender essas crianças. Ou eu sou psicóloga, ou eu sou professor, eu vou dar aula particular. Então, existem essas 3 modalidades de apadrinhamento. E é um movimento que é muito bacana, por quê? Porque existem muitas crianças que elas crescem nas instituições de acolhimento. Normalmente, a adoção, a busca é por crianças até 7 anos. Então, a gente tem aí de 8 em diante meninos que vão adolescendo dentro das instituições de acolhimento e que muitas vezes fazem 18 anos, têm que sair dessa instituição e não tem um referencial afetivo. E não tem ninguém, né?
Então, assim, é algo que é muito preocupante. Então, o apadrinhamento vem nessa perspectiva de dar esse suporte para eles. Débora, sempre muito bom tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Queria que você deixasse suas redes sociais, seu contato, para o pessoal que estiver em casa, né, acompanhando a gente, quiser mais dicas sobre a adoção. Eu que agradeço esse espaço, né, tão potente que vocês oportunizam. Isso é uma atitude adotiva, né? E a gente tem o @Acalanto Natal, que é o Instagram do Projeto Acalanto, que lá você pode tirar dúvidas, você pode pegar o telefone. Nós temos uma sede física, né? E a minha rede social é o @DéboraSampaioPC. Também o que eu puder ajudar, como eu falei, hoje a adoção para mim é uma causa, né? Eu me vejo como uma ativista e é isso, gente. Vamos nos abrir para olhar para essas crianças, esses adolescentes que vivem aí na invisibilidade. Nosso programa de hoje chegou ao fim. Obrigada pela sua companhia. Não esquece de nos acompanhar, enviar suas dúvidas, suas críticas lá no nosso Instagram, @VidaSaudávelTVAL. E claro, se for sair de casa, não esquece a máscara nem o álcool gel, tá bom? Próxima semana tem mais Vida Saudável aqui na TV Assembleia para você. Até lá. Tchau.